Você chegou até aqui porque alguém falou para você que ser um consultor SAP é algo muito bom, que dá dinheiro? Ou de repente você procurou informações em outros vídeos, em outros locais e ainda não ficou muito claro para você e você está procurando mais informações? Ou de repente você é apenas mais um colega que está buscando entendimento e querendo saber a minha opinião sobre o tema? Não importa qual foi o caminho que te trouxe até aqui, mas o que vai acontecer é que nós vamos falar hoje sobre consultor SAP. Vamos falar hoje sobre consultor SAP, mas antes eu quero te dar as boas-vindas ao canal SAP Life Brasil, Vida de Consultor. Meu nome é Isaac Andrade, eu sou consultor SAP e hoje vamos bater um papo sobre o que significa ser um consultor SAP. E antes de entrarmos na questão consultor SAP, é importante a gente entender um pouquinho sobre o que é ser um consultor. O consultor é aquele profissional que detém um conhecimento de forma que um cliente o contrate e ele consiga resolver os seus problemas e deixá-lo feliz. Então, basicamente é isso. Ele detém o conhecimento e ele vai fazer chover. Ele vai fazer com que a coisa aconteça. Por isso que ele é um consultor. E quando nós vamos falar do consultor SAP, nós temos o mesmo entendimento. O consultor SAP é aquele profissional que conhece o sistema SAP. Então, partindo do princípio que um consultor SAP ele detém o conhecimento do sistema para poder auxiliar os seus clientes, a gente vai começar a falar sobre algumas características, alguns tipos de consultor SAP. Hoje, nós dividimos os consultores SAP basicamente em dois grupos. Temos os consultores técnicos e os consultores funcionais. O que significa cada um deles? Por conveniência, essa classificação traz uma separação aonde você vai aplicar o seu foco de conhecimento. Então, o consultor técnico SAP, ele ou é um consultor Basis ou é um consultor ABAP. O consultor Basis é aquele profissional responsável pela instalação do sistema, pelo controle, pelo versionamento, pela criação de perfis de acesso, pela garantia das interfaces, das conexões do sistema com outros legados. Ele é um consultor que já vem do mercado, já tem um certo conhecimento de banco de dados, já tem um certo conhecimento técnico. Ele vai aprimorar isso na implementação do sistema. O consultor ABAP é aquele consultor que detém a lógica da programação. Ele aprende e trabalha em cima da linguagem do SAP. Então hoje o SAP RP, nas suas versões SCC, ele depende muito do consultor ABAP, porque a solução ela traz algumas funcionalidades, mas de acordo com a empresa, pode-se gerar novos desenvolvimentos ou alguns ajustes, e a própria SAP deixa alguns dispositivos como BAD e funções para que os programadores possam entrar e trabalhar com códigos de programação. Basicamente, o consultor técnico é o consultor Base e o consultor ABAP. Os consultores funcionais são aqueles consultores que trabalham com um ou mais módulos do SAP. Eles conhecem todos os processos de como funciona aquela determinada parte da empresa. Temos o consultor de MM, que é o consultor de Material Management. Esse consultor ele vai conhecer e vai implementar os processos da empresa que vão desde a parte de compras, de suprimentos, até a parte de logística, a parte de controle de inventário. Então ele é um profissional que tem que deter de um conhecimento funcional, um conhecimento de processo, para que ele possa chegar dentro do sistema e fazer a implementação, o setup de acordo com a necessidade daquele cliente dentro daquela área. E assim ele pode ser um consultor de MM, ele pode ser um consultor de SD, que é o consultor responsável pela parte de vendas e distribuição. Pode ser um consultor de PP, a parte de produção, de QM, de qualidade, FI, CO, que é a parte de finanças e controladoria. Então hoje, quando você se depara com um consultor e diz, esse é um consultor MM, esse consultor é um consultor SD, ou é um consultor MMSD, isso significa que ele é um consultor funcional e que ele tem o conhecimento para implementar um módulo dentro do SAP. Então, essas são as divisões dos tipos de consultores SAP, o consultor técnico e o consultor funcional. O que é preciso hoje para se tornar um consultor SAP? A SAP ela libera alguns cursos e esses cursos eles são posteriormente submetidos a uma avaliação, onde você tira a sua certificação. Então são cursos que passam sobre todos os processos e demonstram como que esse módulo pode ser implementado, a parte de Basis, a parte de ABAP também. São cursos hoje que a empresa disponibiliza
para que você possa estudar e tirar a sua certificação. Existem também outras empresas que são autorizadas pela SAP para poderem ministrar esses cursos também. E também existe o bom e o velho autoestudo. Hoje temos muito material disponível na internet, então se você quer estudar e se tornar um consultor, você consegue fazer isso por si próprio. Porém, aí vamos entrar numa questão que são os níveis de consultoria e as disponibilidades de vagas no mercado. Isso é muito importante também. Então, de maneira usual, a gente atribui uma classificação para os consultores. Então, eu tenho um consultor júnior, eu tenho um consultor pleno, eu tenho um consultor sênior. O consultor júnior, conforme nós falamos no início desse vídeo, é o consultor que já tem que deter o conhecimento daquela ferramenta. Se ele é um consultor técnico, ele tem que saber a linguagem ABAP, tem que saber como instalar o sistema. Se ele é um consultor funcional de um determinado módulo, ele já precisa saber como fazer a configuração daquele módulo. Isso é uma premissa para que ele possa ser considerado um consultor. Porém, ele começou agora, ele acabou de tirar a sua certificação ou acabou de estudar, ele nunca participou de um projeto ou de uma demanda onde ele pudesse efetivamente demonstrar o seu conhecimento. Então, como todas as pessoas na vida, elas começam e elas vão adquirindo experiência. Então, o consultor júnior, ele é aquele consultor que ainda não consegue efetivamente andar sozinho. Ele precisa de uma supervisão, ele detém o conhecimento para poder implementar, mas ele não tem alguns requisitos básicos, que nós chamamos de skills, para que possa subir de nível e prestar um serviço melhor àquele cliente. Porque nós temos que entender que temos um cliente que está do outro lado pagando para que o serviço aconteça. E ele quer que isso aconteça. Ele vai entender que vão ter profissionais de diversos níveis ali, dependendo do projeto. Mas no final das contas, ele está pagando para uma consultoria para que o projeto seja entregue. E nesse caso, o consultor júnior, ele precisa de um apoio, ele precisa de um suporte. Às vezes reclamam-se muito no mercado que não tem vaga para consultor júnior, que é difícil, mas isso é muito relativo. Depende do momento do projeto, depende do versionamento das pessoas. E quando esse consultor júnior consegue andar um pouco mais, tem uma certa experiência e um certo tempo de trabalho aplicando essa experiência, ele passa para o nível de pleno. Aí você pode me perguntar, Isaac, existe alguma questão que determine o tempo necessário para que um consultor vire um consultor júnior para um consultor pleno? Isso vai depender muito. Porque o mercado, quando ele tem um projeto, esse projeto ele é classificado de acordo com a sua complexidade. Eu posso ter um projeto pequeno, eu posso ter um projeto muito grande, eu posso ter um projeto com vários outros consultores, com várias integrações. Então isso é muito importante para determinar o quanto de experiência que aquele consultor vai obter. Então não necessariamente um consultor pleno ele tem que passar por 3, 4, 5 anos e se tornar um consultor pleno. Muitas vezes esse consultor ele trabalhou apenas numa mesma empresa, num mesmo cliente, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Ele pode efetivamente se autoclassificar como pleno, se vender como pleno e se lançar no mercado. Porém, quando ele se deparar realmente com a necessidade de execução, com a necessidade de configuração, ele pode ter algum tipo de dificuldade ou pode ter muita dificuldade. E isso é muito comum de acontecer nos casos. Então, tempo não necessariamente significa mudança de nível. Existe uma questão que amarra tempo à experiência. Então, pequenos projetos, grandes projetos, pouco tempo, muito tempo, tudo tem que ser avaliado para que o consultor consiga mudar do nível júnior para o nível pleno. E o consultor sênior é aquele consultor que literalmente faz chover. É aquele consultor que já adquiriu uma bagagem, já passou por algumas dificuldades, já sabe como lidar com o cliente e, o mais importante, sabe falar a linguagem do cliente. É aquele consultor que chega no projeto e mesmo que ele não tenha um conhecimento total de uma determinada parte da solução que ele vai implementar, ele sabe aonde buscar, ele sabe como se virar, ele sabe como comunicar e ele não vai deixar aquele cliente na mão ou aquela consultoria que o está contratando. Então, o consultor sênior, ele é um consultor que tem experiência, tem conhecimento, tem postura, tem comportamento e sabe se comunicar bem com o cliente. É importante também que no decorrer da aprendizagem como um consultor SAP, ele vai adquirindo alguns tipos de capacitações, skills, que não são somente voltadas para a questão da implementação do módulo em si, a parte técnica de configuração de setup,
mas ele também vai adquirindo conhecimento organizacional em relação às suas atividades, ou seja, ele como consultor sênior, ele se vê numa situação onde ele tem que saber preparar um plano de projeto para poder entregar para o seu gerente ou para o PMO e eles possam convergir as informações e montar um plano único de cronograma de projeto. Ele precisa saber o que ele vai fazer, ele precisa saber dimensionar uma atividade, ele precisa saber fazer uma especificação, ele precisa saber escrever, gerar uma documentação, fazer uma apresentação. Um consultor que não tem essas qualidades todas, ele não consegue avançar como consultor sênior. E isso é muito importante para que dê margem de entendimento para os demais consultores também, pleno e júnior, que não basta apenas ter tempo e não basta apenas ter conhecimento. Tem que ter um aglomerado de novas capacitações, de novos skills que proporcionam com que ele possa ser um consultor sênior. Agora, hoje em dia, nós temos uma mudança no mercado e isso é muito importante. O SAP ECC está migrando para uma nova versão que nós podemos dizer que é um novo produto chamado SAP S/4HANA. E esse novo produto, ele muda um pouco a forma de fazer as coisas. Essa questão de comportamento, de skills, de experiência, ela vai continuar. Mas a forma de implementar é um pouco diferente. Eu estava participando de algumas lives com um profissional do mercado e esse profissional usou um exemplo que eu gostaria de repetir. Ele falou sobre a questão de um garçom em um restaurante. Então hoje, quando um consultor SAP ECC ele vai fazer uma implementação, ele faz um levantamento com o cliente, como se fosse um garçom, do que o cliente quer comer, qual é o tipo de fome que esse cliente tem, para poder oferecer um prato específico. E se esse prato não estiver disponível ou precisar ser ajustado, ele vai fazer todo esse trabalho de ajuste ou de desenvolvimento e criação de um novo prato para esse cliente. Hoje é assim que o SAP ECC funciona. Isso é bom e isso é ruim. Ele é bom porque vai atender exatamente as necessidades do cliente. Agora, isso é ruim e pode se tornar muito ruim quando, por exemplo, nós desviamos muito as funcionalidades daquele sistema em relação ao que é o standard, ao que é o padrão. E quando isso acontece, é como se nós estivéssemos criando outros SAPs ali dentro, que vão agradar o cliente no primeiro momento, mas depois vai gerar muito custo, porque a cada nova versão, a cada situação nova de mudança de legislação, o cliente tem que contratar novamente uma consultoria, um consultor ABAP, fazer as mudanças e às vezes, quando se percebe, tem um sistema tão diferente, tão modificado, que nem é mais possível trabalhar com as atualizações. Então esse é um risco que acontece no mercado hoje, mas é hoje uma realidade ainda em muitas empresas. Porém, a SAP, com a versão do S/4HANA, tem trazido uma nova forma de se trabalhar, que já tentou se implementar no passado no SAP ECC. Mas eu vou determinar para ele que eu tenho o prato A, B, C ou D e vou entender qual daqueles pratos melhor se adaptam à necessidade do cliente. E você pode falar assim, mas Isaac, isso não vai dar muito certo, porque eu tenho clientes que precisam trabalhar daquela forma, que querem trabalhar daquela forma. E esse ponto é muito importante. O mundo hoje tem mudado. O mundo tem mudado muito. As coisas não são mais como antigamente. Hoje, quando nós adquirimos alguns objetos, alguns eletrodomésticos, eles fazem aquela função. Se eu quero que uma nova função seja utilizada, eu tenho que adquirir um outro eletrodoméstico ou adquirir um novo serviço. E assim, nessa mesma linha de soluções de serviços, a SAP tem trabalhado com S/4HANA. Então ela vai entregar para o cliente os pratos que ela tem e o cliente vai estar absorvendo. E essa questão do cliente se preocupar, de você se preocupar com que o cliente tem exatamente aquilo que ele quer, vai ser uma coisa muito natural, que vai ser realmente no primeiro momento algo complicado, mas depois disso vai ficar mais fácil, porque os pratos que vão ser oferecidos são os pratos que são as melhores práticas do mercado e que o cliente com certeza vai querer utilizar um daqueles pratos porque o seu concorrente também utiliza e está tendo sucesso com aquilo. E se alguém tem sucesso com alguma coisa, é óbvio que eu quero copiar e quero trazer aquilo para mim também. Então essa mudança de conceito, ela muda também a forma do consultor SAP trabalhar. É um consultor que vai ter que aprender um pouco mais de tecnologia, ele vai ter que entender mais a parte do processo, mas ele não vai gastar tanto tempo configurando ou desenvolvendo algo. Ele vai ter tempo agora de implementar aquela solução para o cliente de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mas que vai exigir dele um pouco mais de conhecimento. É como se nós estivéssemos trabalhando hoje com um novo produto. Então essa mudança ela é importante. A gente tem muito vídeo por aí,
Mas nem todos os vídeos vão trazer essa parte do S4HANA hoje que eu estou compartilhando com vocês, que é algo que eu tenho aprendido, eu tenho me desenvolvido, porque estamos aí, o quê? Com 5 anos, a partir da data desse vídeo, de criação desse vídeo, de implementação de vídeo do S4HANA. Então é uma coisa relativamente nova no mercado, que acompanha as tendências, o que significa que num futuro mais próximo a SAP tem uma perspectiva de estar encerrando ou reduzindo o seu suporte para o sistema ECC, mas que a gente vai entender como que as coisas vão acontecer com o tempo. Mas se você hoje veio para poder buscar esse entendimento do que é ser um consultor SAP, era muito importante que eu pudesse para você hoje essa comparação entre o consultor SAP tradicional do ECC, o consultor SAP do S4HANA, mas enfim, ambos são consultores SAP. Uma coisa que não vai mudar é a necessidade de estudo, a necessidade de buscar as melhores soluções, de estar sempre atualizado e o principal, de falar a linguagem do cliente, porque de nada adianta um consultor muito bom se ele não sabe falar com o cliente. De nada adianta um consultor muito bom se ele não sabe entregar um planejamento, fazer uma apresentação. Então é muito importante hoje que o consultor entenda que ele precisa estar muito bem amparado em termos de skills, de conhecimento, com flexibilidade, com gestão emocional, com flexibilidade, com disponibilidade para poder sempre aprender, para poder ler muita documentação, para poder estar sempre atualizado para entregar o melhor para o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.